Fala galera, hoje eu vou falar sobre tipos de caixas acústicas para home theater, se liga aí. When I met you in the summer. Então galera, vamos começar falando aí pela caixa satélite, tá? O modelo satélite ele geralmente alcança no máximo 25 centímetros de altura. São caixas normalmente menos potentes que as outras, porém são mais em conta se forem comprar separadamente ou normalmente acompanham esses sistemas integrados de home theater. Tá? Elas são para salas geralmente de no máximo 15 metros quadrados. O material de construção dela costuma ser de resina plástica. Por serem pequenas e discretas, elas são uma das preferidas dos arquitetos e de decoradores. Porém, como eu disse, não quer dizer que as caixas elas são menos potentes do que as outras, ou todas as caixas satélites têm menos qualidade que as outras. Até porque a Bose, a B&W, muitas marcas aí trabalham com caixas satélites excelentes. Porém, são para salas mais limitadas, até 15 metros quadrados de preferência, e elas precisam do subwoofer para dar o gás ali para elas ali na parte do grave, né? Geralmente é uma via só que elas trabalham, tá? A Bose, por exemplo, já trabalha com 2 vias, ainda dá para você direcionar uma das vias para um lado ou para o outro. Já as caixas Bookshelf, do modelo Bookshelf, elas medem entre 25 e 50 centímetros. A potência delas costuma admitir entre 70, 125, 130 watts, e elas costumam ser as mais indicadas por técnicos como eu ou como outros técnicos aí de áudio, porque elas geralmente alimentam a maioria das salas, que dificilmente ultrapassa 25 metros quadrados uma sala hoje aqui no Brasil, né? Não sei aquelas casas super grandes, mas no geral elas conseguem alimentar bem. Elas costumam trabalhar de 2 a 3 vias, então elas trabalham em todas as faixas de frequência, grave, médio e agudo. Material de construção delas, normalmente madeira, então já uma dispersão melhor do som, não fica tão como a resina plástica das satélites. De preferência, elas são melhor instaladas em pedestais próprios para bookshelf, tá? Isso você evita aquela reverberação ruim, né? Porque o pedestal já é feito para isso, já tem um isolamento melhor do que você colocar no móvel, mas também ela pode ser colocada em cima do móvel. Então, galera, agora a gente vai falar das caixas torre. Essas caixas geralmente são as caixas topo de linha aí das marcas. Tem um preço geralmente mais salgado e elas são indicadas para salas a partir de 25 metros quadrados. A potência média delas costuma ser de 150 watts para cima. A altura média de 80 e tem modelos que ultrapassam até 1 metro. Elas trabalham também, assim como as Bookshelf, com 2 ou 3 vias para trabalhar em todas as frequências. Porém, vias não quer dizer quantidade de alto-falantes. Então elas podem ter 3 vias, porém 4 alto-falantes. Aí desses 4, 2 são dedicados para o woofer. Então a via do grave está sendo dedicada para 2 falantes. Isso vocês têm que ver sempre a qualificação delas lá no manual, tudo direitinho para entender. Os cones delas já são produzidos com materiais especiais, divisor de frequência, tudo com componentes de primeira linha. Algumas caixas torres, elas são tão eficientes na reprodução de graves mais baixos que acaba que em alguns projetos vocês podem até dispensar o uso de subwoofer, para vocês terem uma noção da qualidade e potência que essas caixas conseguem alcançar. Vamos falar agora das caixas de embutir. Essas caixas de embutir acabam sendo meio que umas inimigas para nós técnicos, porque geralmente o cliente, ou a esposa do cliente, que esquenta mais com situação estética, acaba preferindo, né, porque elas são branquinhas, ficam no teto, escondidas. Só que para a qualidade sonora no sistema 5.1 ou 7.1 que seja,
não é lá essas coisas, entendeu? Por quê? Você vai posicionar os canais frontais, de preferência eles têm que estar direcionados para o ouvinte. Aí você coloca a caixa de embutir no teto e ela fica direcionando o som para onde? Para baixo. Ou seja, a dispersão, o trabalho do som é todo perdido ali. Agora, existem caixas de embutir que são motorizadas, que já melhoraram um pouquinho a nossa situação. Quando o cliente liga o receiver, a caixa, o receiver tem que ter, ou você tem que fazer um processo para ter uma saidinha 12 volts, 6 volts, depende do modelo. E aí elas automaticamente descem e ficam praticamente de frente para o ouvinte. Quando você desliga, elas recuam. Isso foi uma solução aí encontrada da Project, tem, Absolute. Várias marcas trabalham com esses tipos de caixa motorizadas. Eu utilizo muito essas caixas de embutir para surround, que às vezes o cliente não quer que as caixas fiquem posicionadas do lado do sofá ou atrás do sofá, no chão em si. Então a gente coloca surround, porém o som já vem de cima, então não atrapalha tanto. Ou para som ambiente, tá? O cliente tem um receiver, uma sala dele mesmo de cinema está posicionado todas as caixas lá, vamos dizer, na frente a gente está com as duas caixas torre, a central, atrás tem a bookshelf ou torre também. E nos outros ambientes, nas outras zonas que o receiver vai mandar, a gente trabalha com caixa de embutir, que vai ser basicamente para música, para festas em geral. Então não tem tanto problema, entendeu? Então assim, eu não estou queimando as caixas de embutir, porém eu como técnico não indico para montar um sistema de home theater, a não ser no máximo para o som surround. Agora a gente geralmente encontra muita briga com o arquiteto por causa disso, porque eles olham a parte estética, né? Mas a gente tem que pensar na parte técnica também, senão fica muito lindo o home theater, mas o envolvimento foi pro brejo. Então isso tudo tem que ser pensado antes, por isso que é bom sempre for montar um home theater, contratar um técnico, não é só a internet, é bom o técnico verificar o seu ambiente para poder definir exatamente qual tipo de caixa o seu ambiente suporta. Assim como você não adianta ter um ambiente pequeno e querer comprar uma caixa torre, né? A caixa torre, a potência é altíssima e, por exemplo, a média que a gente aconselha é elas ficarem a 2 metros, 2,50 metros de abertura em relação à central, porque a dispersão de som delas é muito grande. Aí você vai botar numa sala pequena, cara, vai ficar meio absurdo o som, você não vai nem entender o que está acontecendo. Então nem sempre o mais caro é o melhor, nem sempre o mais barato é o ideal. Vai depender do seu ambiente, cada ambiente tem uma particularidade, né? Isso tudo influencia, isolamento acústico. O cliente tem uma sala com um paredão de vidro, piso frio, quer dizer, o som vai ficar meio espalhado, meio esquisito ali. Aí você orienta o cliente, coloca um forro de gesso, coloca um tapete, para dar aquela equilibrada no som, porque senão não adianta, você pode comprar as caixas mais tops do mundo que ela não vai compensar o problema do seu ambiente, a construção do seu ambiente. O ambiente conta muito, então por isso que é bom um técnico ir na sua residência, ele vai estudar o seu ambiente para ver quais são os melhores tipos de caixa. Beleza, galera? E o próximo vídeo da quarta que vem a gente vai estar falando sobre subwoofer especificamente, por isso que eu não comentei aqui sobre ele. Beleza? Esses não são todos os tipos de caixas acústicas que existem no mundo para home theater, tá? Mas são os principais. Beleza, galera? Então valeu aí. Não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal aí para dar uma ajuda a gente aí. Um abraço aí e até quarta.